é a palavra Bíblia. E a palavra Bíblia é derivada do latim proveniente do grego, que significa livros. A palavra Bíblia significa livros. Um termo sinônimo de Bíblia é escritos ou escrituras, frequentemente usado no Novo Testamento, como nós já lemos aí, toda a Escritura é inspirada por Deus, então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Escritura, portanto, é a Bíblia, nós já conhecemos isto muito bem. Olha o que Jesus disse, não lestes as Escrituras? Mateus 21, 42. Toda a Escritura é inspirada por Deus, texto que nós lemos já. É também chamada de Sagradas Letras, conforme nós encontramos, segundo Timóteo 3,15, quando Paulo está falando para Timóteo que ele foi instruído nas Sagradas Letras. Significa que ele foi instruído nas Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Queridos, a Bíblia é o livro mais lido, e por isso é o livro mais vendido, é o livro mais comprado, é o livro mais importante do mundo. Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. É a literatura do cristão. Para nós que somos cristãos, a Bíblia Sagrada é a última apelação em assuntos doutrinários e também práticos. A Igreja da Inglaterra traz o seguinte comentário, gostaria que os irmãos observassem, que diz assim: a única regra de fé e de prática, Sagradas Escrituras, contém todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que não seja encontrado nela, ou que não possa ser aprovado por este meio, não deve ser exigido de quem quer que seja, a fim de que deva ser crido como artigo de fé ou ser considerado como requisito ou algo necessário para a salvação. Nós encontramos a Constituição, ou melhor, a Confissão de Fé de Westminster, nós conhecemos tanto. Ela lista, portanto, os 27 livros do Velho Testamento e os 39 livros do Novo Testamento, e diz todos os livros dados por inspiração de Deus para servirem de regra de vida. Então, toda a Bíblia é, portanto, nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia está dividida em duas partes distintas, nós bem sabemos, até as crianças nossas bem sabem, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa concerto, desde lá do Velho Testamento, Êxodo 24, e também no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, nós encontramos a Bíblia sendo tratada agora como concerto. O Velho Testamento é composto por ordem de assuntos e não propriamente por ordem cronológica. Nós não sabemos como foram arrumados os livros do Velho Testamento. Eles não seguem uma sequência lógica, cronológica, mas assuntos que foram colocados. Os primeiros assuntos lá sobre a criação, não é? Os livros da lei, depois vêm os livros históricos, vêm os poéticos, né? Os profetas menores, e depois os profetas maiores, depois os profetas menores. Assim também nós encontramos já no Novo Testamento, sem a preocupação de saber qual foi o livro que foi escrito primeiro e qual foi o segundo, o terceiro e por aí. O Novo Testamento é composto de 27 livros,
que são 4 evangélicos, um histórico, é o livro de Atos, e depois mais 17 cartas, cujos autores são Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas. Temos depois o livro de Hebreus, que não tem propriamente o seu autor, parece ser Paulo, mas nós não temos certeza, e depois o livro de Apocalipse, ou Revelação, e o último livro das Sagradas Escrituras, escrito por João. Assim afirmou um escritor chamado Bruce. Ele disse: o Novo Testamento está para o Antigo Testamento na mesma proporção que o cumprimento está para a promessa. E se o Antigo Testamento registra o que Deus falou no passado aos nossos pais pelos profetas, o Novo Testamento registra a palavra final que ele falou por seu Filho, em quem todas as antigas revelações foram substituídas ou resumidas conforme esta palavra e confirmadas, e dizemos que elas foram transcendidas. Queridos, nós podemos dizer que a palavra de Deus se apresenta, principalmente a mensagem central da Bíblia, que fala a respeito da história da salvação ao longo de todos esses anos, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Alguém disse que a mensagem central da Bíblia é a história da salvação, e ao longo dos anos e dos testamentos podem ser distintas, principalmente em 3 elementos comuns nessa história reveladora. Olhe bem, primeiro, aquele que traz a salvação. Foi Deus que providenciou a salvação, o homem não teve nenhuma ingerência na sua salvação. Depois, o meio de salvação, que é Jesus Cristo. E depois fala a respeito dos herdeiros da salvação. Deus é que providenciou a salvação, Jesus Cristo é aquele pelo qual nós recebemos a salvação através do Espírito de Deus, e nós encontramos aqui na Bíblia a referência do povo de Deus, dos herdeiros, portanto, dessa salvação. A mensagem da Bíblia é a mensagem de Deus para o homem, por isso, nós podemos dizer que ela precisa ser obedecida, precisa ser crida. Deus é o seu autor e, por isso, ela é a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a verdade. Em muitos escritos pós-reforma protestante, nós encontramos algumas expressões a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia Sagrada. Uma expressão é tota scriptura e a outra é sola scriptura. A primeira significa toda a Bíblia e a segunda significa sola scriptura, significa só a Bíblia, só a palavra de Deus. Que elas podem ser traduzidas também, toda a Bíblia e somente a Bíblia. Para Jesus, todo o Antigo Testamento é a infalível revelação de Deus ao homem. Olha o que nos diz João, capítulo 17, versículo 17. É Jesus, na sua oração, chamada oração sacerdotal, quando ele diz que, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei, um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. E nós encontramos em João, isso em Mateus 5,18 e João 7,17, desculpe agora a oração sacerdotal, ele diz: santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Isso aqui falando de toda a Bíblia como palavra de Deus. Segundo, toda a Bíblia significa que ela precisa ser lida por inteiro, pois toda ela é divinamente inspirada, como nos diz o apóstolo Paulo, está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, texto que nós lemos no início. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esta é a palavra mostrando que toda a Bíblia é inspirada. Além dos textos que nós encontramos comprobatórios, irmãos, como estes, na indicação e na confirmação da veracidade da Bíblia, nós encontramos também nas profecias que foram cumpridas a respeito de Cristo e na sua igreja a confirmação de que a Bíblia é a palavra verídica, é a palavra de Deus. Também encontramos confirmações na arqueologia, são confirmações arqueológicas da Bíblia Sagrada. E nós podemos também mostrar ou dizer que nós podemos encontrar transformação em muitas pessoas, em muitas comunidades, em muitas famílias, como nós temos visto hoje, e até muitas nações que foram mudadas completamente por causa da palavra de Deus. Isso mostra que a palavra de Deus é autêntica, a palavra de Deus é verídica. Há também, irmãos, o que nós chamamos, ou foi chamado, de evidência interna. Essas primeiras são evidências externas. Agora nós temos evidências que são chamadas evidências internas a respeito da veracidade da palavra de Deus. Trata-se do testemunho do Espírito Santo de Deus. Ele, portanto, confirma que a palavra de Deus é verdade. Olha o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. E o apóstolo Paulo escreveu, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Está aí 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, nós estamos vendo que a confirmação desde os apóstolos de Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo confirmando, portanto, que a Bíblia é verdade, que ela é verídica e, portanto, ela é a palavra de Deus. Queridos, o homem natural rejeita toda a lógica que se apresenta para confiar em Deus, mas o Espírito Santo nos convence de que Deus é fiel e que sua palavra, a Bíblia, é confiável e que é verdadeira. Isto estamos falando a respeito de toda a Bíblia como palavra de Deus. A segunda expressão que nós usamos aí foi sola escritura, ou só a Bíblia, somente a Bíblia. Esta é uma expressão que nos convence de que não necessitamos procurar em nenhum outro lugar para descobrir ou para acreditar como portar-nos, porque a palavra de Deus, ela é nossa única regra de fé e de prática. Isso porque a Bíblia, portanto,
é fonte confiável, infalível de revelação que Deus nos concedeu. Tudo que nós precisamos crer para podermos cultuar e servir a Deus, nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Ela nos deixa completamente esclarecidos a respeito do que nós devemos crer. Tudo o que nós precisamos saber também sobre nossa salvação, encontramos nas Sagradas Escrituras. Daí, termos como expressão de credo que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Isso nós já sabemos e declaramos constantemente. Tudo o que precisamos saber sobre como nos portar, nós encontramos na Bíblia. Por ela, nós podemos pensar, podemos agir e nós podemos até ensinar também os outros. Olhe o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 19, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde, o salmista responde, observando de acordo com a tua palavra. Queridos, a Bíblia deve ocupar lugar na nossa preferência a qualquer outro tipo de literatura. Ela, portanto, deve ser amada, deve ser lida, deve ser meditada, e isto constantemente. O autor do Salmo 1, os irmãos conhecem bem, maravilhoso Salmo do cidadão dos céus. Diz que antes ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, versículo 2. E o Salmo 19, versículo 105, lido, decorado, citado, cantado por muitos cristãos, é este: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está no Salmo, portanto, 119, versículo 105. E o Salmo 119 ainda, para terminar, no versículo 140, diz o seguinte: a tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. A tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Concluindo, eu gostaria de deixar para os irmãos apenas um soneto que nós compomos no dia da Bíblia, que nós passamos para alguns irmãos, sobre a Bíblia. Bíblia, palavra sagrada e bendita, presente para nós, provindo dos céus, por homens santos, fora ela escrita, inspiração do Espírito de Deus. Revelação de Deus aos pecadores, ao homem um convite endereçado, aceno dos céus aos vis desertores, bússola divina ao desorientado. Nota promissora de redenção, uma luz para os pés na escuridão, proclamação da graça oferecida. Bíblia, excelsa palavra de Deus, outorgada a todos os filhos seus, o seu ensino nos conduz à vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que nos faça cada vez mais amantes da sua palavra, leitores desta palavra e também divulgadores das Santas Escrituras. Amém. Muito obrigado, os irmãos. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade que Tu nos dás de sempre estarmos em comunhão com os nossos irmãos.
Obrigado por este meio de comunicação. Não obstante, ó Deus, estarmos distantes uns dos outros, tu providenciaste, ó Pai, recurso para que a tua igreja, mesmo nesses momentos difíceis, ela possa estar instruindo, ensinando, compartilhando, ó Deus, lições que provêm da tua santa palavra. Queremos suplicar que tu abençoes todas as nossas famílias, as famílias da tua igreja, de um modo muito especial. Queremos que tu abençoes a nossa amada igreja de Itacaranha, todos os irmãos que ali trabalham, Deus, que te servem naquela igreja, podem ter a bênção do Senhor. Dá-nos uma noite, Senhor, de paz, perdoando as nossas faltas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e bom Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Amém.